Olá, sejam todas muito bem-vindas ao curso online de formação política para mulheres candidatas a prefeita e vereadora nas eleições de 2020. O meu nome é Kelly Viter, sou advogada, presidente da Comissão da Mulher da 12ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Vocês terão agora uma aula sobre a participação da mulher indígena nas eleições, que será ministrada pela Sâmia Jordi Barbieri, que é PhD em Direito Indígena, procuradora municipal, membro da Comissão de Direitos e Defesa dos Povos Indígenas do Conselho Federal da OAB. Foi conselheira federal da OAB e do CONANDA, membro do Instituto de Direitos Humanos do Mato Grosso do Sul, José do Nascimento, e jurista pela democracia. Tenham todas uma boa aula. Quem é Sônia Guajajara? Sônia Guajajara sempre foi assim, ativa, sapeca, inteligente. A Soninha para nós é como um pássaro que voa, né? Vai em busca de conhecimento, trazer para o nosso território informação e lutando assim junto com nós. Sônia Guajajara, ela iniciou essa luta muito cedo, mostrando para nós o caminho da organização no movimento indígena. Ela é do território Araribóia. Ela fez a gente enxergar que a luta coletiva favorece a comunidade. A luta coletiva traz benefício para a comunidade. A Sônia nasceu às 9 horas do dia 6 de março do ano de 1974. A gente veio do interior, da aldeia. Meus pais sofreram muito na roça. Nossa família, né? 8 filhos, né? 5 mulheres e 3 homens. Isso aqui é na roça, o sítio que nós tínhamos. Isso aqui é lenha para acender o forno, para torrar farinha, que eu jumentei nos pau aqui nas costas. Essa aqui é a Sônia. Tá lá no meio da roça ela, olha. Com a menina na tipóia aí, dando de mamar. Lá na ferrovia, dia da ocupação da ferrovia da Vale, eu lá descansando com a Iuara, mamando um pouquinho para aguentar. Soninha fez parte da coordenação da Coapima, né? A Coapima, que é a coordenação e articulação dos povos indígenas do Maranhão. E ela foi se destacando, não só na base como externo. Aí ela foi, em 2009, eleita, né? Vice-coordenadora da COIAB. Ficou na COIAB até 2013. Soninha, quando sai da COIAB, já pega outra posição muito importante também para nós. Assume a PIB, que a PIB é o quê? Já é uma articulação dos povos indígenas a nível nacional. Eu falo assim, que eu agradeço muito a mãe por ela ser uma mulher indígena. Meu pai, lavrador no interior. Então eles sempre deram oportunidade assim, para a gente estudar. Então a gente vinha para Amarante, a pé, ou de cavalo, porque na época não tinha transporte. Então para a gente estudar, a gente teve que trabalhar em casa de família, né? A gente ralou muito, muito mesmo. É porque assim, toda vez que eu falo na Sônia, eu emociono mesmo, assim, porque eu sempre falo assim, a Sônia, ela é como se fosse assim, a nossa mãe. O dom é um conhecimento que você adquire, não é de você. Pode ser da água, pode ser de berço também. Aí eu senti que ela, a Sônia, fosse uma pessoa não só importante, como poderia ser um grande porta-voz do Brasil. I would like to bring to the stage the most beautiful leading woman of the indigenous community. Her name is Sônia Guajajara.
luta pela Mãe Terra. Essa é a mãe de todas as lutas. Nós sabemos o que é opressão, nós sabemos o que é violência, nós sabemos que só com luta é que nós vamos conseguir aprimorar a verdadeira democracia. Não podemos permitir a continuidade do modelo que mata, que exclui, que oprime. Estamos aqui tentando contar uma nova história. Então é por nós, é pela nossa vida, pelas próximas gerações, e vamos juntos, vamos juntas, sem medo de mudar o Brasil. Uma mulher indígena foi eleita para a Câmara dos Deputados. Pioneira. Joênia foi a primeira indígena do país a conseguir a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. No processo de demarcação do território da Raposa Serra do Sol, em Roraima, ela foi a primeira mulher indígena a fazer uma defesa oral no Supremo Tribunal Federal. Em 2019, um novo marco. Ela vai ser a primeira indígena a ocupar uma cadeira da Câmara Federal dos Deputados. A gente tem a necessidade de ter nossa representação parlamentar, somada a essa vulnerabilidade que nós estamos aí, foram os motivos que me motivaram a fazer parte desse processo eleitoral. No Brasil, existem mais de 300 etnias indígenas que falam 274 línguas. O último censo de 2010 revelou que quase 900 mil brasileiros se declaram indígenas e mais de 17% deles não falam o português. Mas, nos quase 200 anos de existência do Congresso, antes de Joênia, o único representante indígena eleito foi Mário Juruna, que conseguiu uma vaga pelo Rio de Janeiro em 1982. A participação de indígenas, negros e amarelos no Congresso é baixa. Dos 513 deputados federais eleitos neste ano, 75% se declara da cor branca. O poder econômico, né, ainda é uma variável de muito peso, né, para decidir quem vai ser eleito e quem não vai ser eleito no Brasil. E quem são eleitos são aqueles que são mais ricos. O brasileiro é muito... não presta muita atenção nas questões políticas, né? Ele é muito desligado com relação a essas coisas. Acho que a política não é um problema dele, né? Então, se ele se sentir mais representado no Congresso, pode ser que se desperte para a importância que é esse espaço. Boa tarde. É uma honra estar participando aqui com vocês do projeto Mais Mulheres Eleitas, mais representatividade das mulheres nos próximos pleitos eleitorais. Em primeiro lugar, queria agradecer imensamente o convite formulado pela OAB Rio de Janeiro, subseção 12ª, que tem como presidente o Dr. Cristiano Miller. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado especialmente à OAB Mulher, a Kelly Viter, por formular um projeto tão especial junto com a Comissão Eleitoral, em que a presidente é a doutora Priscila Marins. É uma honra estar com vocês. A pessoa que eu me formei hoje é uma pessoa que tem um olhar diferenciado de cidadania e direitos humanos. Agradeço à OAB, porque eu fui conselheira do OAB e presidente da Comissão Indígena, da Comissão da Advocacia Pública. E nessa casa, que é a Casa da Cidadania e da Liberdade, eu me sinto muito bem. E agradecer especialmente a um convite que foi formalizado pela Beatriz Jordi, que me deu muito prazer em estar participando de um projeto tão importante. Eu acho que é chegada a hora de mais mulheres terem mais representatividade. Eu acho que a força da mulher indígena nesse contexto é muito importante. Como vocês sabem, a mulher indígena representa a Mãe Terra, a Pachamama, representa a natureza, representa a força, representa vigor. É claro que na sociedade indígena, as mulheres são representadas pelos homens, então ela não tem um poder de comando absoluto. Então, quando a gente vê uma mulher despontando como uma ativista, como representante do seu povo, na militância, e agora a gente vendo no pleito eleitoral, o número de candidatas que nós estamos vendo realmente é gratificante. Claro que isso se deve
a enorme representatividade que se tem hoje com duas figuras importantíssimas que a gente já sabe que são a Sônia Guajajara e a Joênia Wapichana, duas mulheres fortes, duas guerreiras. Eu digo sempre que mulher vota em mulher, e mulher que é guerreira vota em mulher indígena. Então, eu estou aqui para isso, eu estou aqui para mostrar para vocês que nós precisamos de maior representatividade. Quando a gente fala em eleição, a gente pensa em pluralismo político, né? Pluralismo político e diversidade, né? A gente tem um país multirracial, pluriétnico, né? E nós temos 6 biomas, um país mega diverso. Então, não é possível que a gente não tenha uma democracia representativa, que traga nessa representatividade a história dos habitantes originários da nossa terra, a história dos formadores do Estado Nacional, que são os povos indígenas, o que nos trouxe a tradição e a cultura e todas as nossas formas de viver e de encarar o mundo. Eu acho que se a gente tem esse traço histórico de ser um país multi e pluriétnico, eu acho que isso é um ponto a mais para o Brasil. E eu acho que a gente tem que se reconhecer exatamente por essa pluralidade, né? Eu acho que isso é muito importante vindo dos povos indígenas. A gente saber quem a gente é, que a gente representa. Na verdade, as mulheres indígenas, elas sabem quem elas são, que elas representam. Essa questão de dizer que o indígena está integrado na sociedade, essa visão assimilacionista, nós não podemos admitir de maneira nenhuma. E mesmo estando na sociedade, de laptop, na universidade, com celular, o índio sabe o que ele é, o que ele representa. Ele traz em si a sua etnia, ele traz em si o traço da sua história. Então, essa questão é da intelectualidade branca. O índio sabe o que ele é, o que ele representa, e mais ainda, depois de tanto massacre de direitos humanos, desde a colonização, que entendeu a figura do índio como bom e o mal selvagem, como coisa conquistada, como coisa aprendida, o índio vem cada vez mais tendo protagonismo, aprendendo a ter direitos e exercitar os seus direitos como cidadãos brasileiros. Então, a gente vê hoje uma articulação dos povos indígenas em todo o território nacional, a gente vê uma articulação dos povos indígenas a nível nacional, e por isso, por tantas questões específicas que não são vistas, que são considerados como excluídos, é que o índio tem que ter visibilidade no seu protagonismo na segunda fase. Eu digo que a gente está numa segunda fase do protagonismo. A primeira, a sua própria articulação como grupo social, que eles são, e sabem que são distintos e são diversos, e têm que ser integrados na sociedade de uma forma... A gente não fala de integração na sociedade, a gente fala de interação com a sociedade nacional envolvente. Não é o índio que tem que entender, é a sociedade nacional envolvente que tem que entender o direito à alteridade e à diferença. O índio, ele tem que ser como ele é. Tem um ditado indígena que diz assim, que na verdade é um slogan da organização do movimento indígena, que diz assim: eu posso ser quem você é, sem deixar de ser quem eu sou. É exatamente nessa trilha que o indígena vem seguindo, e as mulheres indígenas também. Eles continuam sendo índios, mas querem trilhar o papel e a caneta e o poder do parlamento para requisitar, não só reclamar da violação de direitos, mas requisitar para o povo deles e toda a cidadania que eles têm direito, requisitar realmente políticas públicas específicas, realmente que a sociedade entenda a importância do indígena e que eles façam parte da política para que tenham realmente uma nova perspectiva de futuro. Então, a gente vê e sente esse protagonismo. Aliás, nós estamos a poucos dias de uma eleição, que é uma eleição atípica, porém transformadora. A gente está numa crise planetária, numa pandemia, e nós estamos em plena campanha política, e a dificuldade disso tudo para o indígena, né? que não vai ter o corpo a corpo, não tem a clareza da participação
do fundo partidário para as suas campanhas, das campanhas das mulheres, porque são campanhas novas. Normalmente, os partidos costumam investir pesado em quem tenha mais votos, em quem tenha mais liderança, quem seja mais forte, quem já tenha participado das eleições. E o indígena começa, então, a galgar os primeiros passos rumo à sua representatividade, porque a gente não pode ter uma democracia no nosso país que não seja representativa, participativa e popular. E é isso que a gente vai ver nessas eleições, porque as mulheres vêm tomando o seu lugar, saindo da militância de organizações não governamentais e participando da vida da sociedade dita capitalista, mas da sua forma indígena. Então, a gente vai ter nesse pleito eleitoral, nas eleições municipais de novembro, a gente vai ter um recorde de candidatas mulheres. São 34% do total. Já o número dos candidatos indígenas aumentou consideravelmente. Nas últimas eleições, eles foram 1.715. Atualmente, são 2.167. Um acréscimo em torno de 26,3%, o que torna o quê? A proporção de candidatos indígenas igual à proporção dessas populações no nosso território nacional, em torno de 0,4%. Aliás, os povos indígenas no território nacional, eles são 0,4% da população nacional, de 10% a 12% das terras brasileiras são terras de usufruto especial do índio, né? E nós temos em torno de 820 mil indígenas, de acordo com o último censo do IBGE de 2010. E já a proporção de mulheres entre os candidatos indígenas também cresceu. Elas passaram de 27% para 32,4% do total. Aí eu abro um parêntese, que nós temos várias candidatas indígenas no nosso município. Nós temos uma candidata a co-prefeita da nossa capital, que é uma indígena. Então, isso tudo nos traz muito orgulho, porque elas começam por elas mesmas e, através dos seus coletivos, a entender da política, quererem fazer parte para terem políticas mais justas, mais iguais e mais solidárias para elas. Essa representatividade ainda não se reflete nos postos de poder. Essa é uma questão que os indígenas vão ter que entender. Participar da eleição é muito importante, mas galgar postos de poder é mais importante ainda. Por que eu digo isso? Porque existe um fundo partidário para as campanhas eleitorais que é destinado às mulheres, né? É em torno de 30%, de acordo com a legislação, artigo 10 da legislação, parágrafo 3º, e também isso se reverteu através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, através de uma ADIM, que concedeu não só 30% de participação das mulheres, mas 30% do fundo partidário para a participação das mulheres. Então, as mulheres têm que começar a entender que a sua participação depende da sua autonomia dentro dos partidos no que tange a parte financeira, ao fundo partidário, né? Então, hoje, apesar de homens e mulheres serem iguais em direitos, a gente parte do princípio de 30% do fundo partidário, mas o ideal é exatamente essa igualdade, não apenas formal, mas também no mundo material. E, para isso, esse fundo partidário tem que ser destinado às mulheres. E nessa parte é que existe uma celeuma legal, porque dentro dos partidos, de acordo com a autonomia partidária, não existe uma lei que regulamenta a distribuição desse fundo. Então, muitas vezes, há o preterimento da candidatura das mulheres, do dinheiro da candidatura das mulheres, para a candidatura dos homens. Elas servem de emprestar o seu nome, a sua identificação, a sua qualificação, para que haja essa captação para o fundo partidário, que, não, na verdade, não é destinado a elas. Inclusive, saiu ontem na mídia exatamente isso, que houve um desvio enorme do fundo partidário para um dos filhos do presidente da República. Foi uma reportagem muito explicativa. Eu fiquei impressionada de ver a riqueza dos detalhes da operação, que demonstra a utilização de mais de 10% da verba das mulheres que foram desviadas, né, para a campanha dos homens,
e para um fundo que ninguém sabe o que foi feito. E muitas mulheres nem desconfiaram disso, isso que é o pior. O resumo da notícia de ontem é a seguinte: gastos de candidaturas femininas em 2018 foram direcionados para empresas de assessores do filho do presidente. 1/3 das candidaturas apresenta indícios de maquiagem contábil e de assinaturas falsas. Assessores são investigados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por participação no esquema de rachadinha da Alerj. O partido direcionou 49 mil de sua cota feminina nas eleições de 2018 para 2 empresas ligadas ao esquema da rachadinha da Alerj. O valor equivale a mais de 10% do valor total para as mulheres candidatas. De 33 postulantes do diretório estadual, 27 devolveram metade das suas verbas eleitorais para essas empresas. As prestações de contas das candidaturas femininas do Partido da Justiça Eleitoral apresentam também suspeitas de irregularidade no uso dos valores. 10 dessas candidatas apresentam indícios de fraude contábil e 2 tiveram suspeita de falsificação de assinaturas. É uma vergonha, né? A procuradora da República, Silvana Battini, afirmou que uma possível investigação sobre o que aconteceu na campanha do partido da presidência só pode ser aberta na Justiça Criminal, já que não há mais prazo para o inquérito eleitoral. Além das candidaturas femininas, as firmas de assessores do esquema da rachadinha também foram contratados por 8 candidaturas masculinas do mesmo partido. No total, as empresas receberam 91 mil. Abre aspas, a procuradora da República diz: primeiro, o partido disse que as candidatas mulheres receberiam advogado e contabilidade de graça. Depois, falaram que tinha que dar mais dinheiro para a contadora e para o advogado, diz uma das candidatas a deputada estadual em 2018. Eu acho que muitas candidatas foram recrutadas só para preenchimento da cota, para que dê posição para os homens. Os serviços prestados foram criticados pelas candidatas ouvidas pela reportagem. Eu não conheço o advogado até hoje. Com relação à contabilidade, foi um serviço muito mal feito. Foi realmente uma bandidagem da liderança do partido, do governo. Não sabiam o que estavam fazendo, ou sabiam muito bem o que estavam fazendo. Isso foi na campanha estadual de 2018 e agora esse inquérito vem à tona para provar o que ocorre com a candidatura das mulheres. Então, como a gente vê uma suscetibilidade maior das mulheres indígenas pela falta de conhecimento do trâmite político, a gente fica com medo dessas candidaturas, né, falsas serem angariadas para as candidatas indígenas. Então, a gente pede que as candidatas indígenas tenham uma coerência com seu discurso, saibam onde é que elas estão entrando, que tenham um partido com uma organização que tenha uma direção forte, competente, que sejam honestas, para que não desvirtuam o seu objetivo transformado nisso. Inclusive, existem as mulheres de Valença, no Piauí, que foi um caso que, inclusive, gerou jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, em que as mulheres entraram para emprestar o seu nome a uma chapa em que continham homens, para compor a chapa com 30%, e houve um julgamento do Supremo, que hoje é um julgamento célebre, em que o ministro Barroso realmente conseguiu impugnar e anular toda a chapa de 29 membros. Então, quem perde não são só as mulheres, mas os homens também, que viram cassada a sua candidatura, né? Bom, voltando ao percentual das mulheres, elas passaram de 27% para 34% do total. Essa nova representatividade ainda não se reflete nos postos de poder. Atualmente, nós só temos a Joênia Wapichana como primeira mulher indígena a alcançar o posto. Inclusive, a história da Joênia é uma história muito bonita. Foi a primeira indígena formada em Direito pela Universidade Federal de Roraima. Foi a primeira indígena a fazer uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal no julgamento da Raposa Serra do Sol. E fez uma sustentação oral assim, muito, muito vigorosa, mostrando pleno conhecimento, tanto constitucional como o direito dos povos indígenas. Óbvio, por ser indígena e por ser advogada, ela conseguiu aglutinar todos os princípios consuetudinários e princípios jurídicos para impor a sua
a sua tese. E ficou conhecida por isso. Na verdade, o primeiro representante que nós tivemos foi o indígena Mário Juruna, no ano de 1983, pelo PDT, e realmente não conseguiu tornar a sua candidatura como a Joênia vem conseguindo hoje. É impressionante como uma única mulher na Câmara Federal teve um poder aglutinador tão grande. Hoje a gente pode falar que existe uma frente indígena no Parlamento Federal, na Câmara Federal. Ela, junto com o deputado Alessandro Molon, amalgamou a frente indígena com a frente ambiental. Óbvio, porque falar de indigenismo e falar em povos indígenas, a gente tem que falar de preservação das florestas e do ambiente sustentável para todos nós. O indígena, ele se vê como ser integrante da natureza. Então, ele faz parte da natureza, então ele não tem uma visão de exterminar a natureza, de desmatar, ele tem uma visão de preservação e de sustentabilidade. E junto com o Molon, houve uma união em que hoje nós temos duas frentes parlamentares, uma indígena e uma ambientalista, que somam 278 votos na Câmara Federal. Isso é inédito, isso é um trabalho que só uma pessoa que saiba coordenar, que saiba entender e tenha representatividade do seu povo. É claro que para ela, pessoalmente, deve ser um peso muito grande ter tanta responsabilidade sobre os seus ombros, mas a gente tem tido muito orgulho com a atuação da Joênia Alpichana. Exatamente por isso é que hoje a gente tem um número assim muito considerável de mulheres, porque viram que é possível protagonismo indígena na sua representatividade e, principalmente, no empoderamento da mulher. De acordo com informações do TSE, em 2016, 473 mulheres indígenas se candidataram, mas apenas 29 foram eleitas como vereadoras e uma como prefeita. E aqui a gente fala um pouco do discurso da Sônia Guajajara sobre essa situação. Abre aspas. Não somos personagens de livro de história. A primeira mulher indígena que concorreu a uma chapa à presidência, a gente sabe que ela concorreu na chapa do PSOL, como vice do Guilherme Boulos, e ela diz assim: o Brasil ainda é um país machista e patriarcal. Essa realidade dificulta muito o acesso das mulheres a cargos públicos. Historicamente, sempre fomos liderados por homens. Hoje, as mulheres chegam aos partidos e não têm prioridade. Dificilmente têm apoio para fazerem campanhas e muitas são coagidas a se candidatar apenas para completar cotas. Vejo a igualdade nesse espaço como futuro distante, porque, para isso, precisamos ter uma mudança de consciência geral. Eu ouso discordar nessa parte aqui, porque eu acho que existe a igualdade formal, existe a igualdade entre homens e mulheres. Homens e mulheres são iguais em direitos, mas a gente parte de uma ação afirmativa de 30%, mas a gente não quer isso, né? Na verdade, as mulheres não querem 30%, elas querem 30% no início do assento das cadeiras do parlamento, seja ele municipal, estadual ou federal. A gente parte desse lugar. E hoje eu vejo as mulheres muito mais focadas nisso. A gente não quer esmola, porque se homens e mulheres são iguais em direitos, por que nós só temos 30%? Nós queremos a igualdade formal descrita na Constituição, né? Sem qualquer discriminação de raça ou de gênero. Isso está dentro das nossas liberdades fundamentais, isso é cláusula pétrea. A Soninha também acha importante a liderança indígena. Ela diz assim: ter uma mulher indígena eleita é poder mostrar para os brasileiros que nós não somos personagens escritos por não indígenas, que somos seres humanos, merecemos respeito e temos voz. Além de lutarmos nos espaços de mobilização, também precisamos lutar com a caneta e com o papel, principais armas que encontramos para resistir. Enquanto mulher indígena, vi a necessidade de ajudar e de ser porta-voz de minhas parentes que sofrem violência. Tive muitos embates dentro do meu território por conta dessa luta. Os caciques acharam que eu estava invadindo um espaço que até então tinha regras ditadas por eles. Sempre falo que nós queremos lutar junto com os homens, mas que eles devem ouvir a nossa voz. Acho que junto conseguimos muito mais. Eu acho que aqui está um cerne assim, muito importante, né? Quando uma mulher indígena vem à luta, vem à militância,
vem buscar o seu espaço na política, olha o que ela já sofreu na sua aldeia, né? Porque existem castas também lá, existe a representatividade masculina. O espaço do homem era no público, né? Na caça, na pesca, e o da mulher era privado, dentro da aldeia, cuidando das crianças e da vida da aldeia, né? Da alimentação e tudo, fazendo a comida que o homem trazia, o peixe e a caça e a pesca. E hoje em dia ela saiu desse espaço, dessa zona de conforto e atravessou toda uma barreira que a gente nem pensa que existe, mas que existe dentro do próprio universo dos povos indígenas. Então, para você ver uma mulher como uma Sônia Guajajara, quando você vê uma mulher como uma Joênia ou uma Pichana, a gente tem que tirar o chapéu, porque além de representarem a mãe natureza, né, a Pachamama, elas são verdadeiras guerreiras para fazer o que elas fazem. Vocês viram no vídeo a história difícil de luta da Sônia Guajajara, uma auxiliar de enfermagem maranhense que veio galgando com a sua liderança e sua força de viver. E é isso que elas estão mostrando para as mulheres. Hoje, o número de mulheres em Roraima é um número muito expressivo, né? E no contexto urbano, nem todas moram nas suas aldeias, a falta ainda é pior e a invisibilidade para as mulheres indígenas e povos indígenas é muito maior, porque o indígena aldeia, a gente tem aquela visão romantizada, ele é índio. Na cidade não se considera mais como índio. Você não é mais nem índio e nem é cidadão branco. Você é um cidadão de quinta classe. Você tem um problema de saúde, você não pode ir para o posto de saúde como indígena de uma aldeia urbana, porque chega lá e fala, o problema de índio é cesárea, é Funasa, antigamente Funasa. A gente não trata de índio, não. Índio é com outra gente, com outras pessoas, outras instituições que cuidam dos índios. E o índio fica como um joguete. O índio é segurado especial da Previdência Social, mas muitas vezes ele não tem acesso a esses direitos previdenciários. Então, existe uma invisibilidade, uma exclusão para os indígenas que moram na cidade muito grande. E muitas vezes eles vêm aqui estudar para voltar para suas aldeias exatamente para mudar essa realidade, para abrir caminho para outros que se tornam lideranças também, né? Então, o caminho tem sido muito difícil. E mais ainda com a questão da pandemia. Com a questão da pandemia, eles estão vendo a biblioteca viva deles, que são os anciãos, eles estão vendo os anciãos morrerem sem cuidado do Estado brasileiro, sem um plano de governo para tratamento da Covid nas populações indígenas. Ora, a gente teve um presidente da República que vetou a água e auxílio de alimentos e remédios, e de médicos entrarem nas aldeias para curarem, para entenderem quantos são e o que deveria ser feito. Os próprios indígenas que fizeram barreiras sanitárias para não entrar o branco e não disseminar mais a Covid entre eles. Que governo que eles têm? Que Estado Nacional que os protege? Quantas violações de direitos humanos que eles sofrem? Tudo isso, não só a questão da demarcação das suas terras, mas tudo isso, e mais ainda hoje com a questão da pandemia, é que se faz necessário a sua representatividade. O que eu achei bacana neste governo é respeitar minorias, e nós temos um Ministério da Mulher, coisa que não tínhamos. Os povos indígenas hoje têm em torno de 13% do território nacional. A área, 13%. A área nossa agricultável e que é utilizada é de 7% segundo o mapa, né? O mapa. Então, tem dinheiro destinado, tem política pública destinada, e por que eles continuam miseráveis? Por que eles continuam miseráveis com 13% do território nacional quando nós utilizamos 7%? Porque a terra não é de vocês. A terra é da União. Quem usa o índio, né? Quem usa o índio? Porque o índio era para estar muito bem. Mas quem que fez isso com os índios? Os próprios índios? Então a gente quer saber quem está fazendo, quem fez isso com os índios. Cadê, né?
Por que essa política dessa forma? Então, enfim. Infelizmente, não dá para a gente escutar aqui, sabe, também dos parlamentares dessa casa, de chegar aqui e pregar a sua visão racista, alienada, preconceituosa contra nós e a gente ficar calados. Porque a sua fala, senadora, a sua fala aqui retrata muito bem o pensamento mesmo que tem esse setor ruralista que compõe a Câmara e o Senado, que quer a qualquer custo flexibilizar a legislação ambiental para poder explorar os territórios. A visão que você tem de terra é muito diferente da visão que a gente tem. Não dá para você olhar para nós, povos indígenas, e pensar que a gente tem o mesmo entendimento de território como o seu, que é de exploração, destruição, pensando em lucro, pensando em dinheiro. Não é esse o entendimento nosso. Para nós, o território é sagrado, nós precisamos dele para nós existir. E vocês olham para a terra indígena e chamam de terra improdutiva. Nós chamamos isso de vida. O mundo inteiro está preocupado com o aquecimento global. O mundo inteiro está discutindo efeitos das mudanças climáticas. O mundo inteiro está pensando formas de reduzir a emissão de gás carbônico para poder garantir que a gente tenha um equilíbrio do clima. E aqui no Brasil, é bem mesmo a cara desse governo truculento, de querer o tempo todo aqui agora autorizar a entrega desses territórios para exploração, porque não pensa na vida, só pensa em dinheiro, só pensa em lucro. É uma ganância para atender o capitalismo. Nós não. Nós defendemos a vida, nós defendemos nossa identidade e nós vamos derramar até a última sangue, a última gota de sangue, para defender nossos territórios, para garantir a existência de nossos povos. Nós não vamos entregar isso fácil para essa ganância do agronegócio. Você não pode dizer que nós já temos 13%, tá bom, não tá. Nós temos gente no Nordeste que está lá na beira da estrada, em retomadas, porque as suas terras foram entregues para fazendeiros no período da ditadura. Foi entregue pelo Estado. Os territórios indígenas hoje regularizados não são nossos mesmo, não. Não são nossos. É da União, sim, mas é usufruto exclusivo dos povos indígenas. E nós temos essa responsabilidade de zelar, não porque é obrigatório, mas porque é a nossa relação, que naturalmente é essa. É sustentabilidade, é uso sustentável, porque é respeito com a mãe natureza. A gente respeita. E a terra está gritando, a terra está pedindo socorro, e vocês não estão escutando. Vocês não estão vendo os sinais das chuvas, das secas, dos vulcões, dos furacões, vocês não estão vendo. Se continua com essa ganância de explorar, de entregar para o agronegócio, o próprio planeta não aguenta mais por 50 anos. Isso está aprovado. E aí vem o governo aqui com o ministro da Relações Exteriores dizer que é questão de marxismo, que território indígena é ideologia. Vamos parar com isso, gente. Vamos parar. Se vocês não querem enxergar, não querem respeitar, assumam que não respeitam. Não ficam fazendo de conta que gosta de índio, que é amiguinho de índio, como a Damares diz, o índio é meu irmão. Bolsonaro diz, eu sou irmão do índio. Que irmão é esse que quer ver o fim? Que quer matar? Que quer tirar o seu direito de existir? Não pode, vocês têm que pensar, acabar com essa alienação de vocês, de olhar a terra apenas como um preço, como um valor mensurável por dinheiro. E olhar que a terra hoje, o meio ambiente, é o que garante a vida de todo mundo. Pensa na chuva, nas águas que está lá, que nós estamos preservando com a nossa própria vida, nessa disputa que a gente trava com vocês lá no campo. Porque vocês ficam o tempo todo querendo manter ali seus negócios, suas monoculturas, seu agronegócio, em detrimento da vida dos povos indígenas. Nós vamos lutar assim. Vai morrer muito, vai. São 5 séculos. Eram muito mais de 5 milhões lá em 1500. Hoje somos 1 milhão. Já morreu muito, vai morrer muito mais, mas a gente não vai recuar. Não vamos desistir. Vamos enfrentar com todas as nossas forças. Você fala que nós somos miseráveis, estamos nessa situação, porque está nessa situação? Está nessa situação porque é escolha nossa. A gente quer ter o território para a gente continuar com o nosso modo de vida. Eu comecei a minha fala aqui dizendo que o Brasil não pode adotar um padrão único de vida para todo mundo. Tem que respeitar a diversidade, tem que respeitar os modos de vida, tem que respeitar os diferentes povos que tem nesse país. A gente está lá, sim,
na aldeia, nos nossos territórios, por insistência nossa, por resistência nossa. Porque depender de vocês, estava tudo expulso, nem existia mais. Não tinha mais lugar para a gente poder ter nossas aldeias e praticar nossos rituais sagrados, que isso sim faz parte da nossa vida. Porque você está na cidade, tem teu apartamento, tem tua mansão, não quer dizer que a gente quer isso também, não. A gente quer o respeito aos nossos direitos territoriais, que não são somente direitos constitucionais, não. Não é somente direito constitucional. Lá está escrito, mas é um direito originário dos povos indígenas. E a gente exige respeito também nessa plenária por esse entendimento aos nossos modos de vida, à nossa vida, aos nossos povos originários. Nós não vamos perder nossas vidas para o agronegócio. Olha o discurso da Sônia Guajajara contrapondo opiniões racistas, ultraconservadoras e fascistas contra os povos indígenas, ditas por uma senadora da República. Olha porque é importante ter um indígena falando com a sua voz no parlamento. É por essas e outras que a gente tem que realmente pensar que a representatividade indígena urge. E esse ano nós vamos ter uma surpresa muito grande mesmo, com a representatividade dessas mulheres, né? Outra questão que eu queria dizer para vocês é a Constituição Federal de 88, eu acho que é o berço onde as candidatas têm que se deitar e realmente buscar o seu planejamento enquanto cidadãs, enquanto candidatas. As eleições para prefeitas, vereadoras e vice-prefeitas são eleições muito importantes, porque nós vivemos na cidade, nós vivemos na urbes. As ações de interesse local são as ações mais importantes. O governo federal está lá, na Ilha da Fantasia. O nosso problema é aqui, é dentro do município. Então, essas eleições são muito importantes para as mulheres tomarem posição dos seus direitos e começarem a ter direitos sobre os seus direitos. Ter um novo patamar, uma nova condução para que tenham políticas públicas mais justas para eles. Quando eu falo isso, eu suplico às candidatas indígenas esses postos, inclusive aqui é muito legal, porque a candidata a vice-prefeita não se chama candidata a vice-prefeita, chama-se co-prefeita. Por que é importante? Na Constituição é que elas vão saber quais são as atribuições do seu cargo, quais são as atribuições exclusivas do Executivo Municipal, as competências exclusivas do prefeito, quais são as competências do vereador. O vereador não pode prometer escola, hospital, posto de saúde, ponto de ônibus. Existem competências que são exclusivas e privativas. Cabe aos vereadores a propositura de leis e a fiscalização sobre como é que vai ser a lei orçamentária e a elaboração da lei orçamentária ser investigada com um orçamento mais participativo, fazerem como vereadoras audiências públicas e o mais importante, o vereador da cidade, ele faz a lei orgânica municipal. Ele pode colocar diretrizes mais humanitárias, né, que obedeçam mais à Constituição, à Organização Internacional do Trabalho, à Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas. Cabe ao indígena saber quais são a organização dos poderes da República, qual é a competência de cada um, quem interpreta a Constituição, que são os poderes constituídos, qual é a competência de cada um, entender quais são os princípios da administração pública, o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e realmente requisitar a legalidade na administração pública e estar cada vez mais perto dos hipossuficientes, dos vulneráveis socialmente. É difícil a gente falar de uma candidatura indígena que não trate dos direitos dos povos indígenas especificamente, mas mais do que isso, que os indígenas tratem da cidadania, dos direitos humanos, que é comum a todos nós. Dignidade da pessoa humana é imanente, ela nasce com a gente, não é? A forma da gente viver, o direito à saúde, à educação, a
a cidadania, o exercício da cidadania, se sentir uma pessoa que tenha respeito e reconhecimento enquanto povos diferentes, enquanto uma cultura diferenciada, com sua língua diferenciada, que tenha uma educação diferenciada. Então, o projeto de uma candidata indígena é um projeto muito amplo. E fiquem tranquilos, porque o indígena, quando tem uma faculdade de criar e de atuar, ele sabe muito bem representar. Eu digo isso porque eu participo há 13 anos do Fórum Permanente de Direitos Indígenas da ONU, como observadora convidada da ONU, como observadora da causa indígena, e nunca vi em nenhum fórum da ONU os indígenas do mundo inteiro pleitearem alguma coisa que seja propriamente para si. Quando eu participei do primeiro fórum da ONU, foi quando houve a Declaração Universal dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas, declarada pela ONU no ano de 2007. E eles tratavam não da sua declaração, não do direito à demarcação das suas terras, eles pleiteavam a reconstrução das florestas e da sustentabilidade do planeta, das questões do câmbio climático, para que toda a humanidade pudesse viver num planeta mais sustentável, não só para os indígenas, para as atuais e futuras gerações. Então, o indígena, ele pensa no mundo de uma forma global, ele não olha absolutamente para a questão, queremos demarcação. Então, eles olham de uma forma holística, global, eles têm uma cosmovisão e uma mundividência que a gente não tem, eles se sentem parte integrante da natureza e não de uma forma capitalista olhar para uma terra e pensar o que eu posso ganhar com essa terra, como o agronegócio pensa, né? Hoje em dia, a gente vive aqui no estado e que existe uma polarização muito grande entre o agronegócio e a dignidade dos povos indígenas. Eu acho que a gente tem que chegar a bom termo. Quem sabe o bom termo não comece numa mesa de discussões com paridade. De um lado, o agronegócio e, de um lado, representantes indígenas no parlamento. Então, a gente tem que pensar em mudar a nossa história. Eu acho importante, além da Constituição Federal, os indígenas terem também o conhecimento da sua própria declaração, que traz os princípios, o superprincípio da dignidade da pessoa humana, da autodeterminação, da igualdade entre os povos, da dignidade, sobretudo, e também do reconhecimento da sua diversidade, do direito à alteridade, à diferença. É importante também os candidatos saberem todos os aspectos e as várias transformações da Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 97, que é uma coxa de retalho, já teve a emenda constitucional 97, já teve a 107, mas é essa lei que está vigindo. Fazer uma análise pormenorizada da lei dos partidos políticos, o que significa inelegibilidade, estudar o Código Eleitoral, saber a lei da responsabilidade fiscal para poder fiscalizar os órgãos da administração pública, né? Enfim, é difícil planejar uma campanha quando a gente precisa de coordenador de campanha, coordenador de militância, coordenador que seja o assessor jurídico, um assessor contábil, precisa de tantos requisitos, mas eu acho que a gente está no início de um caminho de uma nova era. Estamos a 7 dias da eleição histórica, que vai ser um marco na vida de todas nós. Quem é mulher, vota em mulher. Quem é mulher guerreira e quer transformar a realidade para uma sociedade mais justa e fraterna e solidária, vota em mulher indígena. Esse é a minha vontade, esse é o meu maior sentimento nesse momento, e eu tenho certeza que a partir do momento que os indígenas se representem, a gente vai ter uma igualdade não só formal, mas do mundo material para todos nós. Somos iguais, somos diferentes, somos iguais pela essência fundante de sermos todos e todas seres humanos. Muito obrigada. Olá, essa foi a nossa última aula, maravilhosa, né? Eu espero que tenham gostado. Hoje encerramos o nosso curso e desejamos que ele tenha contribuído para o conhecimento e o sucesso de todas que participaram.
Ressaltamos que é de extrema importância que mais mulheres ocupem cargos de decisão nos partidos. Agradecemos imensamente a sua participação e desejamos a todas boa sorte nas eleições. Não desistam, continuem fazendo a diferença na política, mesmo que não consigam se eleger nesse pleito. Mais mulheres eleitas é mais democracia representativa.